pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede. Louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor. Deus abençoe, pastor Josué, pastora Karina. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Saudando também o pastor, saúdo os obreiros, a nossa retaguarda. Abacuque, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1. Abacuque, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou diz amém. O peso que Abacuque, o profeta, viu. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostrei a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Versículo 4. Por isso a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois o perverso se aproxima do justo e assim o julgamento prossegue errado. Amém. Você tome seu assento, glorificando o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos vieram para ouvir uma palavra de Deus? Levante suas mãos para o céu. Se você vem ouvir algo de Deus, se você está disposto, Deus aqui está disposto a falar com você também. Queridos de Deus, o contexto que nós aqui acabamos de tomar por leitura, no livro de Abacuque, a partir do capítulo de número 1, versículo 1, até o versículo de número 4, retrata um acontecimento que acontece em Israel, mais precisamente em Judá. E o texto diz que Abacuque está falando sobre acontecimentos que estão acontecendo de declínio espiritual, de corrupção, de erro, de falha, de pecado. E é como se Deus aqui estivesse dando mais uma oportunidade ao povo para arrependimento. Abacuque começa a profetizar e a falar acerca, porque a dor, a tristeza e a opressão de um povo inimigo está oprimindo o povo de Judá. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 46, versículo 2, diz que esse povo era um povo que não conhecia Deus, desobediente à sua palavra, um povo bárbaro, difícil de lidar, e que para eles não havia alguém a não ser eles. Se aquele povo não pertencia a eles, então era povo inimigo. O texto diz que ali havia uma grande batalha e um grande erro. O erro aqui foi de que o povo se distanciou de Deus, e pelo fato desse distanciamento de Deus, Deus permite uma batalha. Havia duas grandes potências nesta época, e a primeira potência era chamada de potência do Egito. Quem governava nesta época era um faraó chamado Neco. O texto diz que Neco, em aproximadamente 605 a.C., teve uma grande batalha com
o povo dos caldeus. Quem era governante, reinava e estava sobre o trono dos caldeus era um homem chamado de Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor se apresenta para Neco, ele pergunta e não espera resposta. Ele fala: será que vocês vão me vencer? Eu irei vencer vocês. E pensa em uma batalha sangrenta, difícil, de muitas mortes, de muitas percas. Foi a batalha que acontecia, e esta batalha teve um nome chamado de Arquemes. Nabucodonosor sai tão vitorioso que tornou-se a maior potência da época. Potência tão grande que começou a oprimir as nações e lugares que eram menores. Lugar este chamado Judá. Chegando até Judá, e na opressão que estava até Judá, Israel foi se desviando, porque na medida que foi apertando Israel foi distanciando de Deus. Foi apertando Israel foi parando de orar, parando de buscar, parando de adorar a Deus, parando de buscar a presença dos céus. E o texto diz que a opressão foi tão grande que Abacuque começa a indagar ao Senhor. O capítulo no primeiro, Abacuque aqui, foi levantado para profetizar em Judá, para mostrar que Deus ainda estava no controle de tudo. Embora que os maus governavam, embora que os ruins estavam sob o trono, embora que a maioria eram duros de coração, que não conheciam o Senhor, mas Abacuque foi levantado com um objetivo: proclamar, profetizar e declarar que Deus ainda estava no controle de tudo. Porque tem vezes que a sensação é que Deus perdeu o controle. Tem vezes que a sensação de quando o ímpio governa, o justo padece. Quando os maus governam, os bons sofrem. Parece que às vezes Deus não está enxergando aquilo que está acontecendo. Parece que tem vezes que Deus não está vendo a situação que você está passando. E Abacuque começa a se perguntar no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que o Senhor não me está vendo. Se ele orar, Deus não responde. Se ele gritar, Deus não salva. E na verdade, é compreensível esta visão de Abacuque, porque Abacuque olha para Judá, e quando Abacuque olha para Judá, Abacuque vê desgraça, vê sofrimento, vê erros, vê pecado, vê povos que antes buscavam a Deus e agora não buscam mais ao Senhor. Então Abacuque agora começa a se perguntar por causa da visão dele, e a visão dele está dizendo que tem alguma coisa de errado, porque Abacuque está olhando para Judá, e Abacuque está vendo corrupção em vez de progresso, frouxidão da lei em vez de aplicação da lei, tristeza em vez de alegria, juízo em vez de misericórdia, inimigos em vez de família, maldade em vez de bondade, e pecado em vez de arrependimento. Judá está perdido. Quando Abacuque olha para Judá, Judá está perdido, a nação está perdida, porque o povo não adora, o povo não busca e não se arrepende. Ele começa a perguntar ao Senhor e indagar ao Senhor. Parece que ele está dizendo que tem situações que ele está dizendo que Deus não está presente. Parece que Abacuque está dizendo que a situação que Judá está enfrentando, Deus não está vendo. Tem momentos que você vai passar na tua vida e você vai dizer: parece que Deus não está aqui. Tem momentos que você vai enfrentar e as situações vão dizer que está tudo ao contrário, que Deus te abandonou,
que Deus te esqueceu, que Deus não conhece quem é você, que Deus não sabe quem é a tua família, que Deus não sabe a tempestade que você passa, que Deus não sabe a aflição que você enfrenta, que Deus não sabe aquilo que você passou na tua casa. Parece que as situações que estão acontecendo estão dizendo que o mês que nós entramos em abril, partindo agora já para maio, parece que janeiro foi complicado e Deus não viu nada. Parece que fevereiro foi difícil e Deus não viu nada. Parece que você entrou em março e você disse: Deus não está nesta situação. Parece que você entrou em abril e você disse: a finança está complicada, o governo está complicado, o mercado de trabalho está complicado, a minha casa está complicada, a minha família está complicada, a situação está tão complicada que Deus não está vendo. Mas deixa eu liberar esta primeira palavra para quem tem glória a Deus na boca. Embora que a situação não seja favorável, Deus ainda continua a ver. Embora que a situação diga que é contrário, Deus não perdeu o controle. Quando Abacuque começa a olhar, Abacuque está dizendo que Deus perdeu o controle, que Deus é esse, que Judá está perdido, que Judá está caindo e Deus não faz nada. É muitos porquês: porque Deus da situação que eu estou vivendo, porque Deus que amigos me abandonaram, porque Deus que portas se fecharam, porque Deus que amigas me traíram, porque Deus que nem um relacionamento dá certo, porque Deus que eu prego e nada acontece, que eu oro e o céu fica fechado. Por quê? Por quê? Mas era Deus em algumas situações. Deus não quer que você apenas veja, mas quer que você aprenda. Tem situações na tua vida que Deus não quer que você passe por ela, quer que você aprenda com ela. Eu sinto graça de Deus aqui para liberar a primeira profecia, para que tenha glória a Deus na boca. O céu está rasgado aqui para dizer para alguém, falar: está na hora de você trocar a pergunta e a tua indagação e dizer: Deus, para quê? E não por quê. Eu sinto graça de Deus aqui para liberar esta palavra, para dizer que você vai chegar na situação e vai dizer: por que Deus que me abandonou? Por que Senhor que falhou? Por que Deus que fraquejou? Por que Deus que não deu certo? E é Deus dizendo: eu não quero que você sofra, eu quero que você aprenda. Eu não quero que você morra, eu quero que você sobreviva. Só porque alguém levanta a mão lá em cima, eu sinto graça de liberar esta palavra para dizer que está na hora de trocar a pergunta. Era Deus querendo mostrar para Abacuque, dizendo: Abacuque, troque a pergunta, mude a indagação, troque a frase, troque o disco arranhado. Você passa por tantas situações e você diz: por quê? Mas por que foi? Mas por que aconteceu? Mas por que alguém disse uma coisa? Mas por que falaram sobre o meu nome? Falaram sobre o meu sobrenome? Falaram sobre a minha casa? Mas o céu rasga para dizer: está na hora de começar a perguntar para quê. Pergunte: Senhor, para que foi que aconteceu? Qual foi a finalidade? Para qual foi o objetivo? Deus queria mostrar para Abacuque: Abacuque, mude a sua pergunta. Porque no capítulo de número 1, versículo 2, Abacuque está dizendo: até quando clamarei e tu não escutarás? E se eu gritar violência, tu não salvarás? E aqui tem um ponto de exclamação, porque não é pergunta. A causa do ponto de exclamação é como se Abacuque estivesse dizendo: é certeza disso, eu já sei o que vai acontecer. Se eu gritar violência, tu não salvarás. Porque para Abacuque, Deus perdeu o controle. Porque para Abacuque, era Abacuque dizendo: se eu perguntar e não tenho resposta, se eu gritar e não houver solução, Deus perdeu o controle. Mas aí, às vezes nós nos esquecemos
E do que, Mateus, que nos esquecemos? Esquecemos que o homem perde o controle. Esquecemos que as mulheres perdem o controle. Esquecemos que os jovens perdem o controle. Esquecemos que os adolescentes perdem o controle. Esquecemos que os médicos perdem o controle. Esquecemos que a polícia perde o controle. Esquecemos que a psicologia perde o controle. Esquecemos que o FGTS perde o controle. Esquecemos que a Câmara perde o controle. Esquecemos que o nosso trabalho perde o controle. Esquecemos que o pai perde o controle, que a mãe perde o controle, que o filho perde o controle, que o pastor, os pastores, os obreiros, os irmãos, as ovelhas perdem o controle às vezes. Mas nós esquecemos, mas não podemos esquecer de uma coisa: embora que o homem perca o controle, Deus não perde o controle. Embora que a mulher perca o controle, Deus não perde o controle. Embora que as mulheres perdem o controle, Deus não perde o controle. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para liberar esta promessa e esta profecia, porque isso aqui também é promessa. Não alcança o teu passado, alcança o teu futuro. Eu sinto graça, mas é só para quem tem mão para levantar. Levante a mão direita para cima, em nome do Senhor Jesus. Levante a esquerda também, porque uma só é pouco. Eu estou sentindo graça de Deus aqui para liberar esta promessa e esta profecia e esta palavra. Creia nesta palavra, acredite nesta palavra, guarde esta palavra. Você pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. A tua mãe pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. O teu pai pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. Os adolescentes podem perder o controle, mas Deus não perde o controle. O Brasil pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. O presidente do Brasil pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. Os Estados Unidos podem perder o controle, mas Deus não perde o controle. A África pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. A Ásia pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. No controle da tua casa, Deus está na frente. No controle da tua vida, Deus está na frente. No controle dos teus relacionamentos, Deus está na frente. Eu sinto de Deus aqui de pregar, mas é só para quem acredita nesta noite. Na tua empresa, Deus está no controle. Na tua finança, Deus está no controle. No casamento, Deus está no controle. No relacionamento, Deus está no controle. Eu sinto o céu aberto aqui nesta noite. Eu sinto os céus abertos aqui nesta noite para dizer que eu não perdi o controle. Só quem pode recebe. Levante a voz, abre a boca para adorar. Porque no capítulo de número 1, versículo 1 de Abacuque, Abacuque murmura ao Senhor por não ver respostas. Porque nem sempre Deus fará como nós queremos. Nem sempre Deus vai atender da maneira que nós queremos. Nem sempre o relógio nosso, na verdade nem sempre, sempre. Os planos de Deus não são como os nossos. Os pensamentos de Deus não são como os teus. Mas aquilo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. No capítulo número 2, versículo 4, Abacuque entende que ele não vê, porque ele está olhando para tudo e está dizendo assim: não vejo nada. Porque eu pergunto, não tenho resposta. Porque eu grito, não ouço nada. Porque Judá está perdida. Porque o pecado entrou. Porque a corrupção entrou. Porque a lei afrouxa. Porque a lei não se aplica mais a quem deve se aplicar. E quem era mais de status social mais elevado persuasia e ficava por cima dos menores e inferiores. E Abacuque está dizendo, capítulo 2, versículo 4, Abacuque entende. E se você for perceber, no versículo 4,
ele vai declarar aquela palavra profética, dizendo: o justo, ele não vive pelaquilo que ele vê. O justo, ele não vive pela porta que está aberta. O justo, ele viverá pela fé. Eita glória a Jesus. O justo viverá pela fé. Foi Paulo também que disse em Romanos capítulo 1, versículo 17, afirmando mais uma vez, dizendo: o justo, ele viverá pela fé. Porque aquele que a alma dele se orgulha, mas o justo viverá pela fé. Porque quem tem fé, ele prega aí mesmo quando as pessoas não querem ouvir. Quem tem fé, ele vai e canta enquanto alguém não quer escutar o seu louvor. Quem tem fé, ele bate na porta enquanto a porta está fechada. Quem tem fé, ele caminha onde não tem piso, ele anda onde tem caminho. Quem tem fé, ele entrou no culto de hoje dizendo: pode não acontecer milagre, mas eu acredito que vai acontecer. Pode não estar porta aberta, mas eu tenho fé que a porta vai se abrir. Quem tem fé entrou dizendo aqui nesta noite: o justo não vive pelaquilo que vê, mas ele viverá pela fé, caminhará pela fé, andará pela fé. Quem recebe esta palavra, recebe esta palavra. O justo, ele viverá pela fé. Porque quem tem fé, irmão, se você não dá glória, isso aqui está muito mal, viu? Porque quem tem fé não espera o momento oportuno para adorar. Já percebeu que tem aquela pessoa que fala assim: eu só adoro se eu sentir. Eu só adoro se a espada do anjo cutucar minha costela. Eu só adoro se o anjo descer aqui, chacoalhar a água que nem estava ali no tanque de Betesda. Mas quem tem fé entrou no culto dizendo: eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu não estou vendo, mas eu acredito. O justo viverá pela fé. Ele disse. Aí ele chega para Abacuque e fala assim no versículo, a partir do versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, dizendo: escreve. Mas escreve somente? Não. Escreve legível. E deixa num lugar aonde quem passar, e se passar caminhando vai ver, mas se passar correndo também vai ver. Eu não sei para quem acredita aqui nessa palavra, mas o céu está dizendo para alguém: aquilo que Deus vai fazer na tua vida, mesmo que alguém passe correndo, vai ter que olhar e vai dizer: foi Deus. Foi Deus. Se passar correndo, alguém vai olhar e vai dizer: eu conheço ela, conheço o pai, conheço a mãe, sei onde mora, sei onde trabalha, mas eu não posso negar. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Não cantava e agora canta. Foi Deus. Não orava e agora ora. Foi Deus. Não pregava, agora prega. Foi Deus. Não era crente, agora é crente. Foi Deus. Ei, a casa estava quebrada, agora está restaurada. Foi Deus. O casamento estava indo de mal a pior, mas agora é só bodas. Foi Deus. Relacionamentos eram tóxicos, estava errado, mas agora é só amor. Foi Deus. Eu sinto de liberar esta palavra para quem acredita aqui nesta noite. O céu está dizendo: não vai ser o homem, não vai ser a mulher, não vai ser o teu pai, não vai ser a tua mãe, mas sou eu que vou fazer na tua história. Escreve legível, para que todos possam ver. E Abacuque recebe a visão, escreve a visão e deixa legitimamente para que todos vejam. Quando eu olho para o texto de Abacuque, no capítulo de número 2, verso 2, Abacuque diz: ó Senhor, ouvi a tua palavra. Na minha tradução diz: ouvi o teu discurso.
mas eu apenas não ouvi aquilo que o Senhor disse, eu também temi aquilo que o Senhor disse. Ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Porque não basta apenas ouvir, também tem que temer. Não basta apenas ouvir, também tem que obedecer. Não basta apenas você participar de 2 horas de culto e você voltar para sua casa, voltar para a segunda-feira que se inicia, voltar para o seu trabalho, entrar na sua escola, entrar na sua faculdade e apenas ouvir esta palavra, mas também tem que temê-la, mas também tem que obedecê-la, mas também tem que respeitá-la, mas também tem que guardar na tábua do seu coração, para dizer: ouvi a tua palavra, Senhor, e guardei na tábua do meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Ele ouve. Agora olha para mim aqui. Ele ouve, mas ele ouve e teme. Só que você vai perceber que no capítulo 2, versículo 2, ele ouve e teme. Ele ouve. Mas antes ele começa dizendo: ó Senhor. No capítulo de número 1, ele também começa dizendo: ó Senhor. Mas você percebe que aqui agora é diferente, porque no 2 ele está dizendo: ó Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu temi a tua palavra. Mas no versículo 1 do capítulo 1, Abacuque diz: ó Senhor. Mas Abacuque murmura. Abacuque sabe para quem está orando, mas está orando errado. Abacuque sabe para quem está pedindo, mas pede errado. Abacuque sabe que ele é Senhor, mas trata como servo. Abacuque sabe que ele é rei, mas trata como menor. Abacuque no versículo 1 do capítulo 1, Abacuque está dizendo: ó Senhor, mas Abacuque murmura. Só que no capítulo de número 2, verso 2, Abacuque começa a dizer: eu ouvi a tua palavra agora. Sabe o que é isso? Abacuque mudou. Abacuque não é o crente que vem no culto e apenas vem aqui para marcar a presença. Abacuque mudou. Abacuque sabe quem é o Senhor, mas agora Abacuque não murmura. Abacuque está falando assim: agora não sou eu quem falo, agora eu ouvi o Senhor. Eu não sei para quê, mas o céu está dizendo assim: está na hora de você começar a abrir os teus ouvidos. Você entra e teus ouvidos estão fechados aqui dentro. Você sabe que eu sou o Senhor, mas você não ouve aquilo que eu te falo. Não é que eu não falo, é que você não está escutando. Eu falo com você, mas os teus ouvidos estão fechados. Mas eu estou vendo a mão de Deus colocando sobre as orelhas de alguém, sobre os ouvidos de alguém, dizendo: agora não vai ser a voz dos homens, agora não vai ser a voz das mulheres, agora não vai ser a voz da depressão, agora não vai ser a voz da ansiedade, agora não vai ser a voz do complexo de inferioridade, agora não vai ser a voz do mundo, agora não vai ser a voz de alguém que disse que você não ia ser ninguém, que a tua casa não ia ser ninguém. Agora é minha voz, 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 é minha voz. Ouve aquilo que o Senhor fala. Por que, Mateus? Porque no capítulo de 1, Abacuque está na lama. Mas no versículo 1 do capítulo 2, Abacuque diz: e eu subirei na torre. Você percebe que Abacuque mudou o nível?
Eu não sei se alguém vai dar glória a Deus aqui com esta palavra, mas o céu está dizendo, vou dizer baixinho, se você crê da glória, mas o céu está dizendo, está na hora de você mudar de nível, está na hora de você mudar níveis de amizades, está na hora de você mudar níveis de relacionamentos, está na hora de você mudar níveis. Eu estou sentindo abril, estamos quase no finalzinho de abril, mas Deus está dizendo, antes de terminar abril, o nível vai começar a subir. Só porque a irmã Cris levanta a mão, eu sinto de vir esta palavra. Cadê o segundo que pega, o segundo que recebe? Cadê o terceiro que está crente com fé? Justo que vive pela fé. Abra sua boca, porque o teu nível vai começar a subir. Prepara, vai subir nível de pregação, sessões, vai subir nível de adoração, o nível de louvor vai subir, o nível de departamento vai subir, o nível de culto vai subir, o nível de glória no culto também vai subir. Tem gente que entra e dobra a perna, dobra braço, dobra orelha, dobra cabelo, mas não consegue abrir a boca. Antes você dava glória, antes dava aleluia, antes, se fosse no mundo, no pagode, no samba, na escola de samba, se fosse na escola de futebol, se fosse no estádio, você abria a boca, você gritava, você zombava, mas agora você não abre mais a boca, agora você não dá mais glória, o teu nível está baixinho, mas Deus trouxe hoje aqui para liberar esta palavra. Volta a ser como você era. Se lá fora dava glória para o diabo, aqui dá glória para aquele que merece. Se lá fora você pulava samba, aqui você pula a presença. Se lá fora você dançava quadradinho de 8, de 9, de 10, de 12, de 15, aqui você abre a boca, aqui você diz aleluia, aqui você tem língua estranha. Deixa eu ver quem recebe esta palavra. Levante a voz, abre a boca e dá glória. Sobe o nível que você tem glória, sobe o nível. Se você tem aleluia, sobe o nível. Se é batizado em língua estranha, sobe o nível agora, na direita para a esquerda, esquerda para a direita. Abre a boca e sobe o teu nível. Eu sinto Jesus aqui na casa. Deus está subindo o nível de alguém agora. Deus está subindo o nível de alguém aqui hoje. No capítulo de primeiro, Abacuque reclama porque está na lama. No capítulo de número 3, Abacuque está acima da torre. No capítulo 1, ele desabafa, mas no capítulo 3, ele ouve e teme. No capítulo de número 1, ele acha que Deus não está vendo, mas no capítulo de número 3, ele percebe que Deus nunca o abandonou. No capítulo de número 1, ele tem medo, ele tem ecos de medo, ecos de falhas, ecos de pecado, mas no capítulo 3, ele tem ecos de um grande avivamento. No capítulo de 1, ele só tem porquês, mas no capítulo de número 3, versículo 17, ele tem todavia, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam malhadas, arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é o Senhor, Ele é minha força, e eu farei os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Está na hora de você mudar o teu nível.
Jesus, eu sinto Jesus aqui na casa. Só não sente quem não quer. Elebará-se de que ele manda raia. É tempo de avivamento. A campanha não é vai começar. A campanha não é vai chegar. A campanha é tempo de avivamento. Mas para acontecer um genuíno avivamento, precisam acontecer algumas coisas primeiro. Avivamento não é barulho. Avivamento não é plantar bananeira. Avivamento não é quando eu dou glória a Deus alto. Avivamento não é quando eu falo em mistérios. Avivamento não é quando eu choro. Porque nem todo choro simboliza a presença de Deus. Às vezes é a ausência dele. Avivamento é quando gera um arrependimento. O que a igreja brasileira precisa hoje para viver um grande avivamento é um grande arrependimento primeiro. Além do avivamento, é necessário ouvir a voz de Deus, temer a voz de Deus e se arrepender de todo o seu coração. Só que eu sinto Deus dizendo que eu sinto um quebrantamento no coração de alguém. E se um avivamento não acontecer no meio da igreja, vai acontecer no meio de um quarto com a porta fechada. Se um avivamento não acontecer nos altares brasileiros, vai acontecer no meio de uma família tradicional brasileira. Se um avivamento não acontecer no meio dos pregadores, vai acontecer no meio dos adoradores. E a hora é, eu termino agora, e a hora é em que Deus busca os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu sinto a graça de Deus aqui, e eu termino agora para liberar esta palavra, para dizer: está na hora. E eu faço parte de uma geração que não é apenas seguidor, mas também é discípulo, é adorador. Se você também faz parte dessa geração, levante a sua voz, abre a sua boca e fica de pé nesta noite agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Feche os olhos agora. Feche os olhos agora. Quem veio para adorar a Deus, comece a adorar a Deus agora. Quem veio para buscar Deus, comece a buscar Deus agora. Obrigado. Quem veio para adorar, comece a buscar a Deus agora. Levante a mão direita para cima em nome do Senhor Jesus. Levante a esquerda também em nome do Senhor Jesus. Eu estou crendo em Abacuque, capítulo número 3, versículo 2. Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra. Vai começar a avivar na casa, vai começar a avivar na família, vai começar a avivar agora no teu coração. Aviva, aviva, aviva. Só quem necessita de um grande avivamento, começa a abrir a boca e adorar a Deus. Começa a abrir a boca e adorar a Deus do jeito que você sabe. Mateus, não sei orar, então começa a dizer
aleluia. Mateus, não sei orar, então começa a dizer glória a Deus. Se você é grato a Deus por tudo aquilo que Deus já fez na tua história, não era para você estar aqui nesta noite, era para ter morrido na sala de hospital, na UTI, com a bala perdida, com uma arma branca, na cocaína, na maconha, nas drogas, na prostituição. Mas Jeová foi aonde o teu pai não foi, aonde a tua mãe não foi, aonde o médico não podia fazer, ele fez. Aonde a psicologia não magia, ele agiu. Aonde ninguém queria te alcançar, ele te alcançou. Então, se você é grato a Deus, levanta a sua voz, abre a boca e adora, adora, adora. Libera o maior glória que você tem, libera uma aleluia que você tem. Ei, manai que levará. Oh, sinto Jesus aqui. Senhor, continue nos abençoando, continue guardando a tua igreja. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a pastora, Deus abençoe os membros. Assim cremos, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome do Senhor Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa, o meu coração.